vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto que é muito interessante e que tem a ver com, não só com redes sociais, mas com comunicação em geral. A gente falou agora, a Ellen falou bastante sobre estratégias, planejamento, posicionamento, ranqueamento das nossas marcas. O pastor Keldel também falou um pouco sobre imagem. Mas existem momentos em que a nossa imagem é abalada, ou pode sofrer abalos. O que a gente chama de risco à imagem, né? E existe a necessidade de gerenciar esses riscos de imagem, gerenciar muitas vezes até uma crise que acontece de imagem. Recentemente, vocês todos devem ter acompanhado, nós tivemos uma situação em um programa de rede nacional, na TV, onde um de nossos internatos foi alvo de uma reportagem sobre uma ex-aluna que se considerava vítima de preconceito. Se considera, porque ela mantém um processo judicial contra a instituição. E a emissora fez uma reportagem, abordou o assunto de uma maneira equilibrada, normal, jornalística. Só que por trás disso e após isso, a gente fica pensando assim, tá, mas o que acontece depois disso e durante isso? Nós podemos sofrer abalos à nossa imagem. Nós podemos sofrer questionamentos à nossa imagem de várias maneiras. E muitas vezes nem precisa acontecer uma reportagem, uma TV nacional para que isso aconteça. Permanentemente, a Igreja Adventista, que é a nossa marca, ela está constantemente sendo submetida ao crivo das pessoas. O que nós pensamos, o que nós fazemos, isso está sendo discutido pelas pessoas permanentemente nas redes sociais. E quando surge esse assunto, algumas coisas precisam ser entendidas. Nós não vamos conseguir esgotar o assunto, 40 minutos não dá para esgotar um assunto desse. Precisa tratar 4 dias ou 5 dias só sobre esse assunto, e ainda assim também não vai esgotar. Mas nós queríamos tocar um pouquinho nesse assunto de gerenciamento de crise de imagem, e agora, especificamente nesse evento, sobre redes sociais. Quero chamar algumas pessoas que vão nos ajudar a refletir. Só que essas pessoas vão sentar aqui, elas vão dar início à discussão. Mas eu quero que vocês também comecem a pensar e a dar sugestões sobre isso. Então, rapidamente, o tempo só vai contra nós, nunca a favor. Ellen Cândido, senta aqui, por favor. Vem para cá, ainda bem que a Lígia me guia, né? Ellen Cândido, por favor. Carlos Magalhães, por favor, podem sentar. Heron Santana, por favor. Heron Santana é diretor de comunicação da Associação Paulista Central, jornalista, especialista em marketing, profissional aí experiente, né? Márcio Tonetti, jornalista, assessor de comunicação da União Sul Brasileira. E eu gostaria, não sei se está aqui, esperava que estivesse, pastor Christian Gavilanes, associado de comunicação da União Equatoriana, não conseguiu chegar, acho que ficou preso aí no trânsito. Tudo bem, nós vamos conversar e eu quero provocar vocês com perguntas, e vocês, por favor, vamos envolver nosso público junto nessas discussões. Eu começo com a Ellen aqui, né? Vou dar uma preferência pelas mulheres. A pergunta que a gente quer colocar aqui para discussão, quando fala de gerenciamento de crise, Ellen, qual é a importância de reforçar o posicionamento nas redes sociais da nossa marca, igreja, educação, né? Principalmente quando surgem momentos de crise, mas qual é a importância de nós estarmos posicionados
nas redes sociais. Como é que funciona esse posicionamento? A gente precisa estar posicionado nas redes sociais, porque alguns pensam assim, não importa o que falam de mim nas redes sociais, é tudo mentira. Ou, não importa o que falam de mim, eu não estou nem aí preocupado. E aí, Ellen, diga-nos alguma coisa sobre isso. Bom, no momento de crise, eu digo que existe um risco se você tentar se posicionar neste momento. Então, tem 2 ditados populares que eu acho que pode exemplificar isso aqui. Tem aquele ditado assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu vejo que em situações positivas, esse ditado se aplica, mas tem aquele outro assim, né? Notícia ruim, corre rápido. Então, às vezes, assim, num contexto de gerenciamento de crise, às vezes a pessoa nem te conhece, ou não conhece a tua instituição, mas no momento de crise, geralmente é um contexto negativo. Então, essa informação ela corre muito rápido. Então, o que eu digo em relação a posicionamento? Nós temos que nos antecipar à crise, no sentido de fortalecer a imagem institucional ou pessoal. Porque, no momento da crise, aí, somente criando estratégias específicas relacionadas àquela crise, com pessoas que estão envolvidas no assunto, para saber o que exatamente fazer. Eu vejo que o mais importante de tudo é o antes dela, né? Como que eu posso desenvolver estratégias para que eu seja lembrado de forma positiva num momento de crise, que são informações negativas. O que vocês acham disso? Quer dizer, então, que rede social tem que ser trabalhada o tempo inteiro. E não só quando você leva uma paulada. E essa paulada não é só uma emissora de TV grande falando de alguma coisa que você não concorda. Às vezes é uma série de pessoas que estão ali multiplicando informação nas redes sociais, que você diz assim, mas eles não são influentes. Só que eles são influentes. Eles multiplicam, eles fofocam virtualmente, e você, muitas vezes, não se dá conta disso, porque você, como ela falou, nem sequer se antecipou. E, para se antecipar, você precisa ter mecanismos de antecipação. A antecipação não se dá por telepatia, ela se dá por trabalho, né? O que vocês acham? Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Quem é que tem alguma experiência, de repente? Está chegando outro microfone. Oi, agora sim. Bom dia a todos. Uma coisa que eu acho importante colocar é que, na verdade, as mídias sociais elas ampliam o que se é, né? Então, não adianta... nenhum mecanismo de antecipação vai ser bom o suficiente para esconder um erro que é real, né? Não dá para você querer se antecipar, isso aqui está errado e pode estourar, então vamos fazer algo para mascarar. Não dá, não tem como, né? Então, as mídias sociais elas ampliam o que se é na realidade. Então, antes de pensar na mídia, tem que se pensar no que se é de fato, né? Tem que se trabalhar o que se é. Tem que ter, então, uma identidade bem clara, tem que se trabalhar o que se é. Então, se você não é, você tem que ser alguma coisa. Primeiro, né? Mais alguém gostaria de colocar? Senão, nós passamos para a segunda pergunta aqui. Também tem outras discussões aqui. Carlos Magalhães. Carlos tem trabalhado bastante com a sua equipe com o Facebook. Fala um pouquinho de sugestões que são imprescindíveis no caso da sua imagem estar sofrendo. Agora, no caso da imagem, já estar sofrendo algum tipo de abalo através de comentários negativos, posts marotos, que às vezes não são uma crítica direta, mas são uma ironia. Quantas vezes nós sofremos isso? É uma ironia. Como você reage? O que você diria em termos de reação no Facebook a esse tipo de situação? Porque alguém vai dizer assim, mas isso aí todo mundo fala mal, todo mundo critica, mas será que isso tem alguma importância, Carlos, no contexto de consolidação da imagem da igreja, seja em qual for a região, em qual país? Ali no Equador, no Chile, na Argentina, a imagem da igreja também é consolidada. Ela também, o que vocês fazem lá faz parte, contribui para a formação da imagem da igreja no todo, no mundo, inclusive. Afeta, inclusive, a associação geral. Então, é importante ou não
como você é visto, e principalmente no momento difícil no Facebook? Acho que a primeira coisa é agir muito rápido. No momento que detectou a crise, tem que agir. Às vezes acontece a crise no final de semana, quando está todo mundo descansando. Então, tem que agir. É preciso monitorar. É necessário estar monitorando as redes sociais constantemente, porque, às vezes uma pessoa dispara a crise, um comentário negativo, e o pessoal começa a encher tua página, teu perfil de coisas negativas sobre você, através de um comentário apenas que gerou aquela coisa. E outro detalhe, a declaração oficial que geralmente a igreja dá é importante, ela precisa estar num lugar, precisa estar num site. No momento que surge a crise, você precisa divulgar o endereço da voz oficial da igreja, em que local ela se encontra, mas você tem que conversar com as pessoas ali, você precisa ser humano. Então, no momento que você está nas redes sociais e a crise acontece, você precisa dialogar com as pessoas, explicar, conversar com elas. Não adianta só jogar, acesse esse link para você ter as explicações. O pessoal da rede social não aceita esse negócio, não. Você tem que estar presente ali, você tem que conversar, você tem que ser transparente com eles. Se errou, assume o erro. Se não errou, explica o porquê que você está tomando aquela iniciativa. E diz que você está fazendo alguma coisa. As pessoas querem saber que estão sendo ouvidas. Então, se elas levantam uma questão, olha, a gente está acompanhando a situação, estamos procurando fazer alguma coisa aqui, já vamos dar uma posição para vocês, esteja presente. Um tempo atrás, a gente teve não foi uma crise, mas não sei se vocês lembram do caso da Basti, esteve num canal, né, e tal. Era domingo à tarde, todo mundo descansando, e, de repente, começou a chover nas redes sociais. E tal, a menina é um exemplo de adventismo e tal, tal, tal. Aí, tudo bem, a conversa estava tranquila. Daqui a pouco, alguém citou o seguinte no Twitter: por que a Novo Tempo não contrata? Por que a Novo Tempo não contrata essa moça? Amigos, quase fomos para o Trend Topics. Todo mundo começou a fazer uma campanha nas redes sociais: contrate a Basti Novo Tempo, contrata. Até bonito. Quando eu vi aquela crise se avolumando, eu preciso dizer alguma coisa. Só que eu não sou a pessoa para dar essa voz. Mas a pessoa estava inacessível. Então, eu precisei dizer alguma coisa em nome da empresa. Citei alguma coisa. Mas alguém, em algum momento, falou o seguinte: mas não vão contratar a Basti, porque na Novo Tempo, para ser contratado, precisa ser assim. Aí o outro lá: mas eu podia tirar aquele apresentador e colocar ela. Rapaz, a coisa ficou tão sinistra que o que eu vou dizer agora para esse povo aqui? Às vezes, dispara toda a crise. E aí a gente conversou lá: olha, gente, Deus tem um plano para a vida dela, acreditamos nisso, e quem sabe o plano dele esteja na Novo Tempo. Aí tudo bem, o pessoal se acalmou. Você tentando direcionar a discussão para o ponto certo, para o polo certo, senão o pessoal descamba e ele te detona. Aí daqui a pouco um tweet assim: Novo Tempo disse que vai contratar a Basti. Aí pronto, né? O negócio já virou boato, então, né? Precisa agir, precisa direcionar a discussão e precisa acompanhar. E aí, pessoal? Alguma contribuição? Rodrigo? Fábio? Acho que muito interessante isso, Carlos, essa questão do contato pessoal, e o pessoal da rede social espera isso. A gente teve um probleminha esses dias, e com o próprio público da igreja, foi bem interessante, porque o IAN, eu sou do IAN, para quem não me conhece, o pessoal cedeu o espaço do templo para não sei se um evento, uma vigília da associação, certo? Então veio o pessoal de fora, tal, e quem conhece geograficamente onde o IAN fica meio na divisa entre a Associação Bahia e a Associação Bahia Central. E o evento era da Associação Bahia. E o pessoal da Bahia Central veio para o evento porque soube que tinha Jefferson Pilar, não sei mais quem. E o evento era pago para quem era da Associação Bahia. E chegaram lá e foram barrados na porta e começaram a escrever nas redes: o IAN está cobrando para entrar na igreja, né? Rapaz, foi um negócio sinistro, como você disse, né? Foi tenso mesmo. Mas o que resolveu? Contato no próprio Face, explicando para as pessoas que eram, entre aspas, os hubs do negócio, né? Aqueles que estavam começando, né? A gente fez um contato com eles, explicou a situação melhor um pouco, aí começou a voltar as informações: poxa, obrigado pela explicação, tal. Então, eles gostam do contato mesmo, tete a tete, nem que seja pelo computador.
Bom dia, sou o Rodrigo. Queria fazer, na verdade, uma pergunta para o Carlos, porque a gente está aqui discutindo entre pessoas, né? Por exemplo, eu sou do meio corporativo, não trabalho na igreja, mas estamos linkados com vocês. Mas a gente tem aqui vários assessores de comunicação, pessoas que têm seus sites. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, de repente um jornalista aqui está pensando assim, poxa, lá no meu campo eu sou só eu faço tanta coisa, eu tiro foto, eu filmo, eu escrevo, eu contraceno, eu canto. Eu queria saber o seguinte, como que eu vou conseguir gerenciar isso dentro da minha associação, do meu campo, né? Como que hoje é feito esse monitoramento de rede social por parte da Novo Tempo, né? E o que vocês sugerem para esse povo todo assim, né? Peraí, como é que eu vou fazer? Qual que é o ponto de partida? Porque até que o Twitter é uma coisa mais tranquila, né? Do cara dar uma monitorada, tem a própria busca. Agora, Facebook mesmo é um negócio que está à mercê de um comentário, um negócio que não tem nada a ver com o próprio perfil, ali, de repente, da instituição. Então, que tipo de estratégia o pessoal pode aplicar dentro do seu ramo de atividade para fazer esse monitoramento? Você tocou num ponto importante. O problema aí é a gente, né, para fazer isso, né? No Novo Tempo, a gente tem uma pessoa, a Débora, aqui, que fica 24/7. Agora, acho que o Felipe pode explicar melhor como é que a igreja tem trabalhado. Fala aí, Felipe. Começou o programa Passa ou Repassa? Repassando, vamos repassar de volta, né? A gente tem trabalhado, Rodrigo, uma das coisas que ele falou é exatamente essa, sem recursos humanos, que a gente acha que vamos contratar uma ferramenta de monitoramento, muito legal, vamos pagar 10 mil para a empresa XYZ. Tá, e quem é que vai cuidar disso? Ninguém. Então, continuamos pagando para eles mandarem relatórios e gráficos para nós e ninguém lê aquilo nunca. Então, não serve para nada, nós estamos jogando dinheiro fora. Então, a gente tem conversado muito com o Rogério, e o Rogério está acenando porque ele sabe, essa é uma realidade, a gente conversa diariamente sobre isso. Precisamos monitorar, é essencial, não há dúvidas disso. Agora, precisamos monitorar com gente, não só com ferramenta tecnológica. Precisa ter gente por trás que faça a leitura desses dados e que dê sugestões de providências que possam ser tomadas. Não adianta somente. Então, está faltando ainda o quê? Uma cultura de monitoramento. É uma cultura. Tem que ter uma cultura. Tem que saber que monitorar não é perder tempo. Ah, fica olhando toda hora o que está acontecendo aí. Sim, monitorando as outras igrejas, monitorando o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, monitorando o que as pessoas falam da sua marca. Tudo isso precisa avançar. Ainda estamos em processo de avanço nesse sentido como igreja. Não considero que nós estamos num patamar satisfatório, não. Nós ainda monitoramos muito pouco, usamos muitas ferramentas gratuitas, mas elas não dão a abrangência total. Vamos só, pastor Elmar e depois Elias. Falando sobre a questão de crise, né? Eu estou achando interessante a ideia que foi colocada aqui, que você gerencia uma crise muito baseado no tamanho e no valor que você tem da sua marca. Então, eu entendo que nós temos duas pontas. Uma ponta, gerenciamento de crise. Uma ponta anterior, fortalecimento da marca. Então, eu percebo que a nossa marca ela não é conhecida. Aquela marca ali, para quem não é adventista, ela não significa absolutamente nada. Há uns 10 anos atrás, se eu não me engano, o Bradesco lançou o que seria a marca dela hoje, que todo mundo conhece, que é tipo aquela árvorezinha, tal, aquela questão lá. No início, ela colocava a árvore com o nome, e isso foi durante muitos anos. E agora, apenas aquele símbolo já é o bastante, aquilo lá é Bradesco. McDonald's, mesma coisa, não precisa estar escrito McDonald's. Aquela cor, aquilo ali, já me lembra. Então, dependendo da crise daquela instituição, se ela for muito forte, a crise ela vai passar, ela nem vai fazer nada, né? Um exemplo disso é aquele pessoal que teve aquele tiro lá na escola, aqui em São Paulo, como é que foi? Embu. Exatamente. Aquilo ali não fez muito estrago, porque a educação adventista daquela região era tão boa que aquilo ali, na verdade, nem foi uma grande crise, ela não apareceu. Então, aqui seria, na verdade, até uma reflexão e uma sugestão. Eu acho que a gente precisa fortalecer mais a nossa marca. Por exemplo, a TV Novo Tempo corrigiu algo que, em algum tempo passado, talvez até pela situação, acontecia na Igreja Adventista. Um programa era maravilhoso, mas ninguém sabia de que igreja que era. Hoje, a TV Novo Tempo ela fala, aqui é uma TV adventista. E acho que a gente pode corrigir isso em que sentido? De vez em quando a gente faz campanhas de outdoor. A figura é bonita, a palavra é bonita, só que no cantinho direito desse tamanhozinho está escrito assim, Igreja Adventista. Então, quem é o povo da esperança?
Ó, que bonito. Mas eu percebo que a gente pode explorar mais ainda, principalmente nessa mídia chamada outdoor, esse nome, para que nossa marca ela possa estar mais forte. Tá. Elias, você pode esperar nós jogarmos outra pergunta para nós podermos avançar. Obrigado, Elias. Felipe. Tem mais alguém? Sim, eu. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode ser? Tá bom. Mas vamos continuarmos aqui, porque nós temos ainda 3 para falarem aqui. Pode esperar a próxima pergunta e você entra com Elias. Ok. Eu queria só que o Heron abordasse Está interligado com o que o Carlos falou. Heron, reagir ou não reagir? Qual é a melhor estratégia, às vezes, com respostas e comentários na web? Reagir ou não reagir? Porque, às vezes, a gente pensa assim, nós temos que sair falando qualquer coisa, de vez em quando, para qualquer pessoa que nos fala. E aí? Nos dê alguma luz. Engraçado que essa pergunta é uma pergunta que quebra a cabeça também de grandes organizações, né? Hoje, de acordo com o Instituto de Pesquisa, no mundo são postados 500 bilhões de comentários por ano sobre produtos e serviços, né? 60% desses comentários estão no Facebook. Então, o que acontece? E isso é uma dor de cabeça para a nossa autossuficiência, a autossuficiência organizacional. Nós as instituições gastam muito dinheiro com pesquisa e desenvolvimento para o lançamento de um determinado produto e serviço, fato que a gente precisa também avançar nessa questão. Pesquisa, essa é uma palavrinha que nós conhecemos? Agora, o que as empresas estão descobrindo, as organizações estão descobrindo, é que, além de gastar com pesquisa e desenvolvimento, a popular P&D, né? Além de gastar com isso, elas têm que gastar agora muito dinheiro com algo chamado conhecimento do comportamento do consumidor, pesquisa sobre o comportamento do consumidor. E isso se reflete, evidentemente, nas mídias sociais. O que acontece? Hoje, as empresas têm seus gestores de marca, mas elas perceberam que essa função de gestão da marca está passando por uma transferência, não é algo mais inerente apenas a um profissional. Quem faz o trabalho de gestão da marca, quem é o gestor da marca hoje, são as pessoas que repercutem nas mídias sociais, que comentam sobre o seu produto, que falam se o produto é bom ou é ruim, que fazem esse trabalho de observação para uma determinada organização, dizendo, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Ou seja, você tem um profissional lá, você tem a pessoa que trabalha lá. Mas quem está efetivamente divulgando isso aí de uma forma muito intensa, como mostrou essa pesquisa, são as pessoas que comentam, que relatam, que demonstram a sua satisfação ou sua insatisfação com o produto. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que não tem como evitar responder. Você tem que responder. Você não tem alternativa. O Carlos citou exemplos aqui, que são exemplos que demonstram claramente isso aí. Eu me lembro de uma coisa até curiosa, até engraçada, bem fortuita, que aconteceu, por exemplo, com uma grande empresa de alimentos que produz uma batata frita empacotada. E o que acontece? De repente, alguém comentou no Twitter de que, dentro daquele saquinho lá, tinha mais ar do que batata, né? Criaram até um slogan, né? Tem mais batata no seu saco de ar, né? Isso de repente gerou comentários que são comentários engraçados, e isso é uma onda, não é? Que vai crescendo, vai crescendo. Eu achei muito legal a forma como a igreja, como a organização abordou isso aí, como a empresa trabalhou essa questão. A empresa respondeu, produziu um infográfico, não é? Mostrando por que tinha tanto ar naquele saco de batata, né? Mostrando que aquilo era por uma questão de segurança, por uma questão de preservação do produto. O infográfico mostrava, isso aí é fácil de encontrar isso na internet, um caminhãozinho, né? Desde o momento que sai da empresa até o momento que chega na casa do consumidor. E aí ficava muito claro, foi uma forma bem-humorada também, não é? Bem-humorada, mostrando por que tinha tanta batata, tinha tanto ar naquele saco de batata. Lições que eu aprendo daí. Você está disponível realmente para responder, e você responder. E, segundo, o Carlos citou isso aqui, eu quero só enfatizar. Você responder na mídia onde as pessoas estão comentando.
Se as pessoas estão comentando no Twitter, responde no Twitter. Facebook, no Facebook. No YouTube, responde no YouTube. A gente passou por uma experiência agora que foi muito bacana de uma mulher que aceitou a mensagem, né, se simpatizou, se apaixonou pela mensagem através do livro A Grande Esperança, depois de uma busca intensa por Deus. E essa mulher, o depoimento dela, o nome dela é Sheila, o depoimento dela é muito forte, um depoimento maravilhoso. E esse vídeo foi postado no YouTube e as pessoas começaram agora a comentar sobre questões da doutrina adventista, questão do sábado e tal. Lá, a equipe, acompanhando aquilo, começou a responder com muita simpatia, chamando as pessoas para um debate, o que eu acho também muito interessante, a observar um ponto de vista que ainda não está muito claro para ela, e o resultado disso foi maravilhoso. Tem até uma dessas pessoas que continuam, depois de ter, né, postado esse comentário questionando a doutrina, hoje ela está se relacionando melhor com a organização, através de e-mails. Quer dizer, um relacionamento que foi criado a partir de uma resposta dada adequadamente. Então, é preciso saber reagir, acompanhamento. Elias, e depois a Rafaela. Elias está sem microfone, a Rafaela vai falando, então. Tá. Justamente em relação a isso, digamos que uma resposta foi dada, mas que, ao invés de uma situação positiva, mesmo que uma resposta criativa, eficiente, enfim, ao invés de um feedback positivo, a pessoa que criticou vem e faz outra crítica, e outra crítica, e outra crítica. Como mensurar essa questão, essa linha tênue entre a resposta e essa questão de bate-boca, digamos assim, em qualquer tipo de rede social? Como que a gente deve agir em situações assim? Olha, a gente trabalha assim, a gente procura manter o foco da discussão. Se o o assunto é esse, sempre vai ter alguém querendo puxar para um outro lado. E a gente tenta voltar sempre para aquele. Então, se a pessoa tentou denigrir ou puxar para uma outra questão que não é a discussão geral, a gente, às vezes, ignora essa pessoa e vai responder e conversar com aqueles que estão focados no problema ali. E não dá para, às vezes, dar atenção a todos, né? Elias, e eu vi a mão do Rogério, temos que levar para o Rogério, é o chefe aqui. Uma das coisas importantes é a gente pensa em responder ou não responder algumas coisas que acontecem na internet, né? Eu sou analista de internet na Porto Seguro e nós, como seguradoras, temos vários cases de atendimento na web, e principalmente nas redes sociais. E uma das coisas que a gente sempre discute lá é a posição da TAM. Quando aquele avião da TAM caiu, todo mundo criticou que a TAM deveria falar alguma coisa. Mas aí uma das coisas que o presidente da TAM disse foi: em momentos de crise, é melhor você ficar calado e analisar e monitorar. Só que a pessoa que está monitorando, ela precisa ter poder de decisão e ter uma atitude para que possa dar uma resposta à altura, para que aquela fogueira que começou aquela discussão, possa abaixar com aquela resposta. Às vezes nós estamos nas redes sociais e pensamos, nós devemos participar disso, devemos dar uma resposta à altura, e aí, quando nós respondemos, a timeline está a 1000 por hora e ninguém viu a resposta. Então, nós devemos analisar e perceber qual é o tempo ideal para podermos responder e até interagir naquela discussão que está acontecendo, né? É importante que isso aconteça, não sei quantos concordam com isso, mas nós temos esse tipo de prática e, na Porto, hoje, nós começamos nós não discutimos mais, nós nunca discutimos na internet, mas uma coisa interessante nós preparamos os nossos clientes para que eles pudessem defender a marca. Então, é interessante que nós também, como os líderes, pudéssemos treinar os nossos membros da nossa igreja para que eles possam ter uma postura positiva e de uma discussão de altura com as pessoas que estão criticando. Pastor Christian Gavalandes quer fazer um comentário, e tem Oscar Nunes e o Rogério ainda. Ok. Felipe, y acá, nosotros para dar una respuesta es clave, ¿no? Lo que estamos mirando, si sucede un problema en las redes sociales. Y tenemos que tener claro que hay 4 parámetros para nosotros poder responder, y que se lo han analizado ahí los expertos, ¿no? Y dicen, la primera es el problema moderado. El segundo, cuando ya está empezando, ¿qué cosa?
a crear un inconveniente. El tercero dice, ¿qué cosa? Cuando ya es problema el comentario que he realizado. Y el cuarto, cuando realmente estamos en crisis. Entonces, para cada uno hay una situación. Cuando es equilibrado, cuando está, la gente escribe algún malestar, ¿no? Como el de, algo entendí en mi pobre portugués, lo de las patatas, ¿no? Va a haber mensajes así, de las redes sociales, va a haber mensajes que la gente dice, no sé cuál es la operadora acá de internet, hay gente que se queja, ¿no? Está mal el internet, no funciona. Hay comentarios que son equilibrados y donde solamente el community manager es el que lo dirige, pero hay mensajes y respuestas que ya no va a depender, hablando institucionalmente, del community manager. Él no puede dar respuestas. A partir de del segundo grado de la pirámide, ya no tiene que dar él la respuesta. Tiene que asesorarse del relacionador público, en este caso el asesor de prensa. Porque a veces, ¿cuál es el error? ¿Qué sucedió? Voy a contar así brevemente, ¿no? En mi país, Pepsi Cola auspicia a un equipo de fútbol, ¿no? A un equipo de fútbol. Patrocina un equipo de fútbol. Y Pepsi Cola, día lunes, emitió un comentario y dice: vamos, Liga Deportiva Universitaria, eres grande. Vamos, Liga Desportiva Universitária, vocês são grandes. Patrocina a outro equipo, patrocina. De Liga Pepsi Cola patrocinava outra equipe rival. E nesse dia eles acabaram com a Pepsi Cola. Todos os torcedores do Esportivo Quito disseram que deviam tirar a camisa e que eles não acreditavam mais. Quem escreveu aquilo? A pessoa que estava a cargo da rede social. Às vezes cometemos um erro. Todos queremos responder a todos. Que existe uma coisa importante. O que sucedeu com Obama? O que aconteceu com Obama quando davam um comentário negativo com ele? O que faziam? Interessante a estratégia de Obama na rede social. Interessante a estratégia de Obama quando fazia um comentário negativo. Havia toda uma rede que comentavam que coisa? Tratavam de comentar para deixar para o final, até que desapareça esse comentário negativo. Agora, tem que responder sim. Quando? Quando a gente vê que começa a ser um problema. Aí sim temos que responder. E com estratégia. Temos que ter claro que não podemos mentir e nem ocultar o problema. Oscar Núñez. Vamos tentar ser mais breves em nosso comentário, porque o tempo está passando rapidamente. Justo o que estavam comentando, acontece que às vezes os mesmos membros da igreja são os que geram esse tipo de problema na rede. Eu perguntava até onde é a nossa responsabilidade para capacitar os irmãos. Enquanto às redes sociais, o que se deve e o que não se deve comentar. Existem campos no Peru que as pessoas não manejam o portal como instituição, mas como uma pessoa. E às vezes esse comentário aparece no portal. E às vezes as pessoas que entram no portal não têm esse conhecimento. E que os seus comentários aparecem aí. Que terceiros começam a ler, começam a seguir e começam a falar dos adventistas dessa maneira. Nesse contexto é recomendável fechar os comentários dessas pessoas, muito mais além. Com certeza, iniciar uma cultura. Com certeza, temos que iniciar uma cultura. Que eu sugiro, né? Fechar as portas para a discussão é uma besteira. Fechar as portas para uma discussão é uma tonteria. Creer que porque não contestamos a eles, não vão seguir falando, mesmo que a gente não diga nada. A Débora tem comentários dos internautas que estão nos assistindo. Na verdade, é uma pergunta. É da Jussiara Prado. Ela pergunta o seguinte: há muita propaganda negativa na IASD no YouTube. O que é feito? O que é feito, Carlos Magalhães? Nos ajude.
assessor de comunicação. O que é feito? A gente não pode evitar que as pessoas falem mal de nós. Ambiente livre de internet, todo mundo fala o que quer. Então, as pessoas vão falar sempre mal da igreja, qualquer outra agremiação religiosa, seja lá qual for. O que precisamos fazer é colocar coisas boas, para que possa contrabalancear as opiniões. Bons conteúdos, boa visão da igreja. E aquilo que o irmão falou ali. Cultura na igreja para que os próprios membros possam defender a igreja quando virem uma situação dessa. Falarem bem. Rogério. Carlos até acabou falando que eu ia comentar, quando falou do YouTube. É uma grande preocupação nossa hoje, porque se vocês notarem, pelo menos isso aconteceu com as últimas crises que tivemos na igreja, nos últimos 2 anos aí. Normalmente começa no Twitter, do Twitter vai para os blogs, dos blogs vai para o Facebook e termina no Facebook. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, aquela questão do ensino de criacionismo nas escolas adventistas, vocês vão ver que estão lá, quando você procura no YouTube adventista ou adventistas, você vai ver esses vídeos ali. E devemos lembrar que o YouTube, depois do Google, é o maior local de busca na internet. Então, o que o Carlos colocou, não tem como evitar que eles falem mal, mas a gente pode fazer uma coisa, colocar vídeos bons ali, produzir mais vídeos para o YouTube. E o item que eu ia colocar é só a questão assim, muitas vezes a gente não vai ter tempo de responder todas as pessoas na rede social durante a crise. Então, verifique quem são as pessoas mais influentes. Uma ferramenta para isso é o Clout, porque às vezes uma pessoa influente, é muito melhor você tentar respondê-la a ela, ter a atenção dela, do que uma outra que às vezes está falando ali, mas não tem influência. Um exemplo, na última crise que a gente teve, o portal Gospel Prime. Ele tuitou ali uma notícia sobre o IABC, de repente deu uma flood timeline. Muita gente retuitou. Então, a gente entrou em contato com eles e pediu, olha, divulga a nota para a gente. E explicamos. E eles divulgaram a nota e, mais uma vez, muita gente tuitou. Então, o relacionamento com os outros canais é muito importante. E saber o nível de influência que essas pessoas têm. Bom, o pastor Gavilano já falou, então eu vou dar para o Márcio Tonetti falar então um pouquinho sobre nota, resposta, conteúdo de resposta, e aí depois o pastor Jorge Ramponha também pode falar. Veja, Felipe, eu acho que, em síntese, em função daquilo que a gente tem percebido como, enfim, diante das experiências que a gente tem tido e daquilo que a gente observa no cenário corporativo, fica claro que qualquer resposta que a gente for dar precisa ser fruto de uma discussão unificada, de uma estratégia conjunta e que deve ser tomada por algo que a gente ainda precisa melhorar e muito, que é a questão dos comitês gestores de crise, né? Isso é algo essencial, porque tem uma coisa, a gente está falando aqui especificamente da questão de gerenciamento de crise em contexto de internet, né? Especificamente de redes sociais. Mas eu vou emprestar uma frase aqui que a Marta Gabriel, né, nossa palestrante, que não pôde vir, ela tem usado para o marketing, mas que eu acho que é muito pertinente aqui para o contexto de gerenciamento de crise. Se a gente não sabe fazer isso no mundo real, a gente não sabe gerenciar também no mundo virtual. Se a gente não consegue gerenciar uma crise trabalhando com as mídias tradicionais ou soltando uma nota, por exemplo, para a televisão, para o rádio, ou para, enfim, qualquer mídia tradicional, para o jornal impresso, a gente não vai saber fazer isso na internet, né? Então, quer dizer, qualquer nota, qualquer tipo de conteúdo que a gente for soltar, tem que ser fruto de uma discussão conjunta e que deve ser feita previamente. Porque as pesquisas apontam que boa parte das crises, elas dão anúncio de que vão acontecer, né? Elas sinalizam que vão acontecer. E a gente precisa se precaver, se antecipar às crises. Eu acho que, às vezes, a gente acaba atuando muito como bombeiros, né? A gente muda de profissão. Porque a nossa função tem que ser a de, justamente, se antepor às crises. A gente precisa desse planejamento. E a nota que a gente for divulgar tem que ser fruto desse processo. Seja nas redes sociais, que a gente trabalha com uma linguagem específica, ou uma nota oficial que vai para qualquer outra plataforma comunicacional, né? E uma outra coisa que a gente precisa lembrar também, isso é muito importante. As redes sociais imprimiram uma nova dinâmica nessa resposta que a gente precisa dar nas redes sociais. Quando a gente vê que alguma coisa que, de fato, a discussão está acontecendo, a gente precisa ter consciência de que essa resposta tem que vir também no mesmo ritmo. Precisa ser rápida.
E, aliás, grande parte dos problemas e das crises que a gente tem observado nesse contexto de redes sociais, vou citar algumas aqui, mais recentes, aquela questão da Brastemp, eu não sei se vocês se lembram, daquele indivíduo que comprou aquela geladeira inox, passou um tempão reclamando, depois ele foi para as redes sociais, e, enfim, fez um alarde, e isso tomou uma proporção impressionante, né? A resposta demorou para vir. A crise estava sendo anunciada, mas a empresa não fez nada. Não fez nada, e isso tomou uma dimensão, né, gigantesca. A questão também de um outro caso da Renault, né, meu carro falha, não sei se vocês viram essa. Essa também foi uma questão. Quer dizer, tomou uma proporção gigantesca e a resposta demorou para vir. Então a gente precisa ser ágil, né, ágil e acompanhar o ritmo das redes sociais. Vamos antecipar, precisamos de um SAC também, né, um serviço de atendimento ao cristão. E pode ser o SACA, então, que é o serviço de atendimento ao cristão adventista, que é mais eficaz ainda, porque dentro da nossa própria organização saem, muitas vezes, aqueles insatisfeitos porque nós não atendemos. Só para finalizar, mas só para dizer que nós votamos, né, recentemente, o pastor Edson está aí, o Rogério também, votamos recentemente um documento, um manual de gerenciamento de crise, onde estão contemplados aspectos relacionados às redes sociais. Esse documento... ele não é um documento para ser arquivado, ele é um documento para ser lido, estudado e transformado em ações preventivas, como, por exemplo, o Márcio bem colocou, comitês de gestão de crise, né, gabinetes de gestão de crise, seja qual for o nome que... Não importa o nome que você utilizar, o importante é que criemos, fomentemos isso, porque quando nós conversamos sobre esse assunto de maneira preventiva, nós estamos realmente nos antecipando. Obrigado a todos.